Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Estão comigo hoje no espaço de entrevista o presidente da Associação Beneficente Ouro Branco, Marco Aurélio Weber. Bom dia, Marco, tudo certo? Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes, tudo bem? E também o diretor executivo do hospital, José Paulinho Brandt. Bom dia, Paulinho, tudo certo? Bom dia, Bruna e ouvintes, prazer estar aqui novamente. Bom, gente, foi anunciada semana passada uma boa notícia para quem estava preocupado com as farmácias Languiru e toda a situação que envolve a cooperativa. Mas a boa notícia é que agora farmácias Languiru voltam a ser farmácias do hospital. Gente, como se deu essa negociação? Afinal, cooperativa e associação também já são parceiras de longa data, né? Sim, Bruna. Isso foi logo quando se tornou público o interesse da cooperativa Languiru em se desfazer de alguns negócios. Nós formalizamos o nosso interesse, caso houvesse essa condição, de nos colocar como possíveis compradores das unidades das farmácias Languiru. E assim, em diversas reuniões e conversas, né, chegamos a um acordo que fechou semana passada, então, para que nós pudéssemos readquirir as farmácias Languiru, que já eram do hospital, e faz cerca de 3 anos, né. Então, hoje a gente acabou concretizando, digamos assim, todo esse processo de recompra das farmácias Languiru. Bem lembrado de que a farmácia já era da mantenedora, né, alguns anos atrás, você falou em 3 anos. O que muda de lá para cá? Eu diria assim, Bruna, de uma forma bem simples e bem pontual, até para os ouvintes entenderem. O hospital em 2019 estava com uma séria crise financeira e estava em insolvência, né, para ser bem claro, e os próprios balanços mostram isso, né. E para que a gente pudesse reverter a situação, na época, para evitar que fechasse as portas, um dos negócios, uma das possibilidades era se desfazer de alguns negócios para gerar caixa para a instituição, e a opção na época foi vender as farmácias, né? Também tinha vários interessados, e a gente conversou com a cooperativa Languiru, e eles demonstraram interesse e adquiriram. A gente fez alguns ajustes lá. E o hospital também não fez só isso, ele também teve que fazer várias mudanças, né, principalmente na gestão tanto da mantenedora como do hospital, para que a gente fosse um caminho muito mais profissionalizado e qualificar toda a estrutura de negócio, repensar cada canto, cada área que houvesse no hospital, né. Então nós tínhamos uma dívida muito grande que ainda está sendo paga, né, que vai mais uns 7, 8 anos de dívida, que a gente prolongou a dívida para conseguir ter um pouquinho de fôlego. Nós colocamos em dia fornecedores, hoje não tem nenhuma pendência em relação a isso. Instituições financeiras, a gente teve apoio muito grande das instituições financeiras, especialmente Sicredi, aqui de Teutônia. Ajustamos a casa, mas a gente tem que fazer tema de casa, né? Então as pessoas, vamos dizer, as instituições, elas solidarizaram com a instituição, mas também a gente tem que fazer a nossa parte. Nesse meio tempo entrou a pandemia, e isso agravou ainda mais a situação, porque quando você está fazendo um processo de mudança, de melhoria na gestão, você entrar com um período de restrição de acesso, uma demanda muito grande, o hospital virou um hospital focado exclusivamente para tratamento de pessoas com Covid, tanto é que todos os nossos leitos estavam ocupados. Então a gente teve que fazer inclusive um espaço no subsolo, hoje que é a área administrativa, que foi feito com em torno de 23 leitos, seria o espaço que estaria disponível lá, caso houvesse necessidade houvesse demanda para hospitalização de munícipes, né, e pessoas aqui da região, né, e o que felizmente não foi necessário. Mas isso nos deu tempo também de repensar muitas questões, especialmente na gestão. A gente fez algumas trocas de diretor, e aí com a vinda de 2021 veio o Paulinho, já com um perfil muito mais técnico, em gestão extremamente qualificada, e aí nós aceleramos todo o processo. Quando nós, digamos assim, nós estabilizamos a nossa navegação, né, fechar as sangrias, mas você precisa arrumar, né? Você tem, digamos assim, você está no barco, no mar revolto, você estabiliza a embarcação, mas tem que tapar os furos no barco, senão vai continuar entrando água, né?
E aí o Paulinho veio para isso e fez isso assim com maestria e fez com que nós tivéssemos melhorado o nosso resultado, melhorado principalmente a eficiência da instituição, para que nós pudéssemos também ter algumas reservas, para algumas contingências que eventualmente pudessem acontecer, e essa possibilidade surgiu agora com a possibilidade de compra das farmácias, que na realidade, por que elas servem as farmácias? Elas são um negócio, tá? Elas são um negócio, tem que dar resultado, como todos os negócios dentro da instituição, mas necessariamente o resultado desse negócio vai ser integralmente revertido para complementar os 83% do SUS que nós atendemos, né, que contratualmente 60%, atendemos 83%, de algum lugar vai ter que vir dinheiro. Então a farmácia, ela estrategicamente ela foi olhada como uma forma de termos recursos para cobrir o déficit do atendimento SUS que nós temos isso. Vemos tendo ao longo dos tempos. Nós já chegamos a passar de 90% SUS. Hoje, com uma gestão mais eficiente, nós já conseguimos reduzir para 83%. Temos que reduzir isso mais. E não é deixar de atender mais privado, mais planos, atrair outros clientes. Então você precisa atrair novos profissionais. Hoje, como hospital, você não consegue atrair novos hospitais se você não der uma perspectiva, seja para o técnico de enfermagem, para o enfermeiro, para o médico, se você não der uma possibilidade, uma visão de futuro para esse profissional, que a instituição está sólida, está fazendo investimento, ele não vai vir. A gente não viria para um lugar onde a gente acha, o negócio não está muito bom, a gente não vai. E o profissional da área da saúde não é diferente disso. Então nós precisamos mostrar isso, e não só mostrar e fazer isto, né? Que nós somos uma instituição hoje sólida, com um olhar muito acelerado e muito focado no futuro, em vários segmentos aí, o que já fez no planejamento estratégico que a gente atualizou no passado, com esse olhar que é o olhar da mantenedora. Reestruturação em andamento. Paulinho já trouxe algumas novidades no decorrer do ano, né, aqui na nossa programação. E aí, nesse sentido, no plano estratégico, vocês já vinham pensando em novos empreendimentos, em novas possibilidades que agora culmina com a farmácia? Bruno, eu diria assim que nós estamos reorganizando ainda a casa toda, né? Nossa embarcação, ela não está totalmente ajustada. Nós temos algumas questões para serem ajustadas. A farmácia, ela foi uma oportunidade que apareceu, porque nós não sabíamos lá na frente que isso iria acontecer, mas quando você tem a gestão de uma instituição como a nossa, você tem que sempre estar preparado para eventuais oportunidades, tanto desafios, como coisas que podem eventualmente acontecer, como foi uma pandemia, que na época do passado nós não estávamos tão preparados, ninguém estava preparado para isso, e esperamos que realmente não volte mais, mas também para oportunidades de negócio. Então, assim, pensar a instituição para frente, pensar para o futuro. Então você tem que ter, hoje, por exemplo, um dos projetos, eu acho que o Paulinho até já comentou numa outra oportunidade, nós estamos com um projeto básico da UTI, que tanta comunidade fala. Mas isso não é uma questão assim, eu quero fazer e eu vou amanhã começar a fazer UTI. Ela passa por série de rituais, vários ritos, antes de chegar na questão, quanto vai custar? A pessoa tem nos pedido, mas quanto você precisa fazer uma UTI? Bom, nós temos que ver como ela vai ser estruturada, onde ela vai ser construída, e depois nós vamos chegar lá no finalzinho, nós vamos orçar isso, né? Então tem vários caminhos antes, uma série de caminhadas. De forma alguma você consegue assim, eu quero fazer, eu vou fazer. Você pode fazer, a não ser, se ela for privada é uma coisa, mas privada ela não se mantém em nenhuma cidade aqui da nossa região do Vale. Ela precisa ter um apoio público, especialmente do governo federal, Estado e União, que é o tripartite, né? Uma complementação, uma parte privada, mas no mínimo 60% SUS dos leitos que vão ter que ter. E hoje, pela regra do Ministério da Saúde, mínimo são 10 leitos. Então hoje tem demanda sim, a gente tem que se preparar, nós temos que olhar como estratégia de região. Vamos pegar esses 2 anos de pandemia, faltaram muitos leitos SUS. Nós não vamos atender, fazer tudo leito SUS, leito UTI. Mas nós precisamos preparar outros hospitais, e nosso hospital está nisso, para que nós tenhamos para uma eventualidade lá na frente. E mesmo assim, hoje já faltam leitos de UTI adulto. Então nós nos colocamos nessa lista, porque se não há demanda,
o próprio primeiro órgão que passa pelo município, passa pelo Estado, se o Estado vai dizer, mas não tem demanda de leito UTI, morreu o teu projeto, ele ficou ali. Então nós sabemos hoje que tem demanda, nós temos argumentação suficiente para dizer que isto vai vingar, mas temos que seguir essas etapas, e aí vocês têm que estar com uma entidade sólida, enxuta, uma acreditação, que é um passo que agora, que até agosto nós devemos ter essa conquista, para se diferenciar, para ser um hospital realmente voltado para o paciente, para a eficiência no atendimento, ser resolutivo para o paciente. Isso é muito importante. Mas, de novo, a instituição tem que estar sólida, senão ela não consegue fazer muitos investimentos nessa caminhada do projeto. Isso custa dinheiro. Você precisa trazer especialistas de várias áreas para construir isso a várias mãos, esse projeto. E muito bem capitaneado pelo nosso diretor executivo, Paulinho. Querendo ou não, Paulinho, tudo isso acaba refletindo e parando de novo na tal da tabela SUS, que não tem reajuste, e a gente precisa de outros meios para conseguir suprir aí esse valor que é necessário, certo? Perfeito. Então, o presidente Marco já deixou bem claro que o negócio farmácias, ele complementa a defasagem dos atendimentos SUS, que a tabela, eu já repeti isso aqui, no mínimo, Bruna e ouvintes, ela está há 17 anos sem reajuste. E um parto particular, um parto natural ou cesariana, ele custa no SUS, o SUS nos paga R$534. Em contrapartida, o médico sozinho cobra em torno de 1.100, 1.200, o anestesista mais 500, então é fácil, ouvinte, você fazer a conta. Um parto, se nós ganhamos 534, nós temos um custo tranquilamente de 2.500, então só ali tu já arranca com R$1.500 de prejuízo. E a farmácia é um negócio que nós queremos aplicar as mesmas práticas que nós estamos adotando no Hospital Ouro Branco. Focar na excelência operacional, na sustentabilidade, porque, Bruna, de 2019 para cá, entraram muitas farmácias em Teutônia. No mínimo 5, 6 novos players. Tem player de farmácia aqui em Teutônia que tem mais de 1.000 lojas. Então é evidente que nossas farmácias, são duas, elas não vão dificilmente competir em custo, porque um player que compra para 1.000 farmácias, ele tem um poder de compra muito maior, de barganha. Mas nós sim vamos competir em outras questões muito importantes. Em qualidade no atendimento, nós queremos sim ter a melhor equipe de atendimento de farmácias aqui da região. Nós queremos oferecer remédios de qualidade, marcas validadas por nossos médicos, porque nós sabemos também que tem muitos tipos de remédios no mercado, e nós temos esse back-office no hospital de um grupo de médicos multidisciplinar poderem opinar e sugerir que remédios nós devemos colocar nas nossas farmácias. E isso é para quê? Para ganhar mais dinheiro? Não. Tem que gerar resultados, sim, mas segurança do paciente. Um remédio melhor indicado, o efeito vai ser melhor para o paciente, para a população, e que isso que a gente quer elevar a qualidade, a segurança do paciente e da saúde. Vocês já assumiram a frente da farmácia, e aí eu quero saber como é que está essa questão de organização de gestão, o que vocês estão planejando, como é que está a equipe? Boa pergunta, Bruna e ouvintes. A assinatura dos documentos de aquisição foi semana passada, presidente Marco, vice-presidente Edson, com a direção da Languiru. Depois deste dia, nós já estamos trabalhando num plano de ação. E o que é esse plano de ação? Ele tem umas 10, 15 etapas, e o plano de ação começa em fazer o levantamento, o inventário dessas farmácias, o que tem lá, de fato, que nós podemos, na reabertura, poder utilizar. Um segundo ponto é as equipes também, porque haverá certamente, faz parte desse negócio, a Languiru vai demitir funcionários, obviamente, né, as farmácias fecharam, foram vendidas, e o Hospital Ouro Branco vai recontratar essas pessoas. Então hoje já temos várias entrevistas agendadas de funcionários, porque nós também temos toda a preocupação, o presidente Marco relatou bem, há uma parceria de longa data entre o Hospital Ouro Branco e Cooperativa Languiru, né? Então nós também fazemos questão de dar esse recado à população, que nós vamos recontratar o máximo possível das pessoas que já trabalhavam nas farmácias, né? Então nesse sentido nós estamos trabalhando, então são estoques, são equipes,
estamos trabalhando na questão legal também. CNPJ, alvará, inscrição estadual, tem que cadastrar as nossas farmacêuticas na Visa, na Anvisa, no CRF. Então essas questões legais, elas seguem um rito, né? Elas têm um prazo. Não adianta nós aqui, o Marco e eu, falarmos que vai abrir sexta-feira que vem. Tem prazos que não dependem, Bruna e ouvintes, diretamente do hospital. São órgãos reguladores que recebem nossa demanda, avaliam e nos dão um alvará, ou dão uma certificação, ou ativam um CNPJ, uma inscrição estadual. Mas como prazo, nós nos colocamos como prazo, sim, com a mantenedora. Na virada do mês, nós queremos sim comunicar a reabertura. Hoje é dia 20, então temos aí 10 dias deste mês de junho ainda, mas assim que possível, no início do mês que vem, nós vamos reabri-las já com equipes, Hospital Ouro Branco, com toda a reestilização também das farmácias. Uma novidade é que vocês assumem também a farmácia dentro do supermercado Languiru de Languiru, certo? Sim, foi colocado no pacote de aquisição, no documento, né? Então são 2 farmácias e lá também estamos fazendo o mesmo trabalho, né? Então a reabertura, Bruna e ouvintes, quer dizer que nós vamos tentar reabrir as 2 farmácias no mesmo dia, assim que possível, na virada do mês, início de julho, é nossa perspectiva. Vou aproveitar para fazer um pedido, porque muitos ouvintes nos questionam e agora já chegou inclusive uma mensagem pedindo para vocês pensar com carinho na possibilidade de farmácia 24 horas em Teutônia. Bruna, a questão de 24 horas é muito mais uma questão de viabilidade, né? A gente precisa ver se há demanda. Hoje não há, nenhuma farmácia está 24 horas porque isso operacionalmente não é viável, né? Então, em havendo demandas, sem problema nenhum, mas isso tem que se ver a viabilidade disso, porque quando você está aberto 24 horas, você, além do profissional, você precisa ter equipe de segurança, precisa ter uma série de requisitos, precisa ter um turno a mais de contratação, e isso tem que parar em pé, esse negócio, né? Não é questão, assim, como a gente falou antes, de querer ou não querer, né? Então, hoje não tem farmácia 24 horas em Teutônia porque não tem demanda. Então, isso vai depender muito mais de uma análise de mercado e avaliação. Se isso for viável, você abre. Se não for, vai esperar que lá para frente se faça isso. Mas hoje não está no plano estar 24 horas ainda. Como complementação, visto que essa demanda é uma demanda antiga, assim, da população teutônia, próprios vereadores já nos questionaram esses tempos, né? Nós temos uma proposta que a gente quer discutir com as demais farmácias de Teutônia. Como Teutônia tem diversas farmácias, nós queremos, Ouro Branco quer sentar com essas farmácias, avaliar o mercado de Teutônia, a população, e ver se é possível abrir uma por alguns dias. A gente pode ter um rodízio, uma escala, pode ser tranquilamente um mês Ouro Branco assume, outro mês a Pambela assume, outro mês a São João assume, outro mês a H-Farma assume, mas nós podemos em conjunto discutir melhorias no atendimento de farmácias em Teutônia. Esse é um pensamento que eu tenho como diretor e eu quero levar isso, discutir com as demais farmácias da região. Legal que vocês pensam como um setor e não como um empreendimento. Você está agora falando como setor de saúde, pensando Teutônia para um futuro, né? Preciso perguntar ainda, Paulinho, sobre o fluxo de atendimento no PA, rapidamente, se você puder falar um pouquinho sobre como está o andamento disso. Afinal, falamos aqui várias vezes sobre a questão do atendimento primário, secundário, terciário, a procura de posto de saúde. O frio está aí, a gripe aumenta, né? Sim, Bruna, obrigado pela pergunta. É importante a população. Nas últimas 2 semanas, sempre são picos, né? Nós tivemos um pico muito forte em abril e maio. Realmente os postos, o CAS em Canabarro, o hospital, toda a rede estava super lotada. Agora, no final de maio, na última semana, e agora junho, começou a melhorar um pouco. E a própria prefeitura também, sábado de tarde, abriu o CAS também por algumas horas com o médico, isso também está ajudando. E a população também está nos ajudando também, de não procurar o hospital para qualquer sintoma. Muitas vezes também dá para esperar segunda-feira, abrir o posto de saúde, dá para se virar um sábado, domingo. Infelizmente, nesses períodos, o hospital fica bastante sobrecarregado. E mesmo nós com a equipe disposta, treinada, qualificada, é difícil atender quando gera um caos. E Bruna, antes da gente entrar aqui, nós falamos um pouco da pouca paciência
dos nossos clientes, né, da população no geral. Só quero compartilhar, nós temos hoje nossos quartos SUS do Hospital Ouro Branco, todos eles têm ar-condicionado split e todos eles têm TV que pega mais de 200 canais. E ainda, eventualmente, nós temos pessoas reclamando que não pega algum canal daquela TV que tem 200 canais e tem um quarto SUS bem cuidado com ar-condicionado. Então, a exigência, a pouca tolerância também nos preocupa e a gente sempre pede que as pessoas repensem um pouco quando estão no ambiente hospitalar para a gente poder se ajudar mutuamente. Pessoal, agradecendo a participação de vocês no programa hoje, eu deixo ainda um espaço para as considerações finais. Bruna, primeiro agradecer à Cooperativa Languiru por, especialmente em nome do presidente Paulo Birk, do vice-presidente Fábio Sec, por ter nos atendido e ter nos ouvido e eles terem esse sentimento também de comunidade, porque eu sei que tinham várias outras empresas querendo comprar, mas foi um negócio comercial, mas ter nos atendido de pronto, eu acho, não poderia deixar de agradecer a essas duas pessoas que foram importantes para nós em toda a negociação. Agradecer a ti, Bruna, Rádio Tirol, pelo espaço, para a gente poder estar falando sempre um pouco mais de hospital. Então, quando a gente tem negócios, os negócios eles têm que se manter de pé, né? Então, como nós atendemos SUS, mas algum lugar vai ter que vir recurso para pagar essa conta. Então, todas as questões estratégicas, elas estão voltadas sempre pensando nas pessoas. Atender a comunidade regional é o nosso propósito. Por isso a acreditação ONA, várias pessoas já comentaram conosco que já sentiram a forma diferente como a gente atende. Isso a gente quer que as pessoas, a qualidade, a satisfação das pessoas, elas têm que perceber isso. Isso faz parte do processo. É importante também agradecer ao Paulinho que veio para fazer diferença conosco no hospital e conseguimos assim olhar o hospital para longa data. Obrigado, Bruno, obrigado, Paulinho e ouvintes. Paulinho, muito obrigada. Em breve a gente fala de inauguração da farmácia, né? Certamente. Valeu, Bruna.